Esse vídeo ele responde a uma chamada do pessoal do blog da Parábola para falar por que eu acho que a leitura desse livro, né, Arquitetura da Conversação, Teoria das Implicaturas, que eu escrevi juntamente com o professor Renato Miguel Basso, né, por que eu acho que esse livro é importante para o professor, né? E eu acho que esse livro é importante para o professor de várias áreas, né? Então, eu primeiro quero agradecer ao pessoal da Parábola pelo convite, né, pelo desafio, né. Tem outras pessoas que eu gostaria de agradecer, é um primeiro vídeo, né. E eu vou falar sobre uma coisa muito específica, sobre um aspecto que é discutido no livro e que é bastante específico, né, que é a distribuição do N no inglês, e vou falar sobre a distribuição da interpretação do algum no português. E eu vou usar isso para falar sobre mente, cérebro, linguagem, né, porque a gente, né, o que é as evidências que a gente tem sobre a interpretação de implicaturas escalares, que é um dos tópicos desse livro, né, nos dizem sobre a mente e cérebro humano, né? A gente sabe hoje em dia que há correlatos cerebrais de eventos mentais, é toda uma discussão filosófica por trás disso, né, com certeza. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem grupos de neurônios especializados, né, em eventos mentais, eventos linguísticos, né, e pus aí alguma referência, é fácil encontrar, o pessoal da neurolinguística, né? Eu vou falar uma coisa um pouco menor, eu vou tentar mostrar uma outra coisa, né? E eu vou tentar mostrar uma coisa que é como a conversa funciona, né? Então você imagina a seguinte situação, né? Você está no carro, está esperando, a gente parou para esperar para buscar uma menina, no carro tem mais um tanto de meninos, né? E um dos meninos pergunta: ela vai demorar? E o outro responde: ela é mulher. Né? Todo mundo cai na risada e todo mundo sabe a resposta, né? Então, eu estou interessada em saber como é que é esse mecanismo. A gente consegue replicar esse mecanismo, a gente consegue construir uma máquina que conversa, que vai além da interpretação das palavras, né? Que é interpretar as palavras também, né? Quer dizer, em termos do que as palavras disseram, elas disseram ela, que vai buscar um referente lá no discurso, né? No contexto, né? Vai pegar... É mulher, não disse praticamente muita coisa, não é muito informativa, e isso já é parte desse raciocínio pragmático, né? Então a gente consegue replicar, construir uma máquina que mostra esse mecanismo. Quanto disso é natural? Quanto disso é convencional, depende da língua? Provavelmente o mecanismo é natural, né? Muito bem, e a interpretação de uma conversa como alguém tirou 10 na prova. Se você fala alguém tirou 10 na prova, imediatamente o outro vai entender que não foram todos. Agora, esse não foram todos, né? Como é que a gente faz esse raciocínio? Esse raciocínio é válido sempre? Né? Que tipo de raciocínio é esse, né? E também, como eu falei, vou falar sobre a distribuição do N. Tá. Tem experimentos sobre isso para o inglês, muito pouco para o português, então eu estou me baseando em evidências desses experimentos. A gente tem dados de aquisição que mostram que as crianças se comportam diferente dos adultos quando a gente está falando da interpretação de termos como some em inglês, né? Aí a questão a gente não tem esses dados para o português, seria bem interessante ter, né? Mas tem bibliografia sobre isso, né? E o que isso vai mostrar para a gente, que eu vou explorar nesse vídeo, porque também eu tenho pouco tempo, né, mas que é explorado no livro e podemos explorar em outros momentos, é que a nossa mente está prestando atenção numa coisa que é propriedade de conjuntos, né? Mesmo que a gente não saiba nada sobre teoria de conjuntos. Então é um conhecimento inconsciente, né? Então tem um sistema semântico pragmático, né, que é uma máquina que faz dedução também, tá? Então é um sistema bastante interessante e complexo e, acredito, né, linguístico, particular das línguas naturais, né, relacionado diretamente com as línguas naturais. Então a gente sabe deduzir, mais que isso a gente sabe a chamada abduzir, né, a abdução do Peirce, né.
Tá bom. Então, as evidências que eu vou usar isso vai ser a distribuição do N e a interpretação do algum e dos números no português brasileiro. Esse primeiro é um teste de julgamento de gramaticalidade. Não é um teste formal, não é um experimento, porque não é controlado, não pode ser chamado de experimento. É só para vocês entenderem um pouco como funciona um experimento, tá? Então, para aqueles que sabem inglês, ou se você é um falante de inglês, esse é um teste feito por um falante de inglês, a ideia é assinala a sentença que não é gramatical, Tá, as sentenças que são agramaticais, o conceito de agramaticalidade é um conceito que vem do Chomsky, que não tem nada a ver com certo e errado, né? Então, as sentenças que os falantes consideram agramaticais, os falantes do inglês, são as sentenças 1, 4, 5, 7 e 9. Né? Agora a pergunta é, como é que a gente explica que essas sentenças são agramaticais? O que faz com que o falante... Qual é a regra que está ali em jogo, né? Então, essa é a pergunta, né, que a gente quer responder. Agora a gente vai fazer um outro teste, que é um teste de interpretação. Dessa vez a gente vai fazer para o português, tá? Então, a ideia é, se você é um falante do português, você está mais que habilitado a fazer. Não é, de novo, um experimento controlado. É só para a gente brincar, né, com a ideia, só para você ter uma ideia, né, de como é um começo de uma montagem de um experimento, né? Tá. Escolhe uma interpretação. Qual é a melhor interpretação? As duas são possíveis, então escolhe uma. Agora vamos fazer dos números. De novo, escolhe qual é a interpretação que te parece mais razoável. Tá, a gente não tem teste sobre isso no português, então fica aí um convite para a gente montar experimentos para ver se os resultados vão confirmar as hipóteses que essa teoria das implicaturas faz, né? Eu aposto que confirma, né? Vamos ver, o que essa teoria prediz, né? Qual é a predição dessa teoria, né? Então ela prediz que para estatisticamente, a grande maioria vai dizer não todos. Para 2 a gente vai ter uma oscilação, então vai ser uma coisa meio, as pessoas vão ficar oscilando, mas vai ter uma preferência por talvez todos. 3, talvez todos. 4, não todos. E aí, confere com a tua intuição? Para a interpretação dos números, para a sentença 1, a interpretação de exatamente. Para a sentença 2, a interpretação de pelo menos. Claro, aí é só um exemplo para mostrar que existe uma flutuação na interpretação, tanto dos números quanto de itens como algum, né? Também muito, outros itens, né, que a gente chama de escalares, né? E a questão é, como a gente explica essa oscilação? Como é que a gente explica esse padrão de interpretação que aparece, né? Qual é a regra, né, que os falantes estão inconscientemente utilizando, né? Então, diferentes tipos de evidência, a interpretação de termos escalares como sum, dos números, a distribuição do n e de outras expressões como os minimizadores, que eu não vou falar aqui, mas fala no livro, tem lá no livro,
a aquisição, né? O fato de que as crianças se comportam diferente dos adultos na aquisição desses termos, tá? E os resultados experimentais, inclusive de experimentos que a gente chama de online, que são de processamento mesmo, né? Que controlam o tempo de processamento, né? Mostram pra gente, indicam, né? Que a gente presta atenção por uma propriedade que é uma propriedade de conjunto. É a chamada propriedade do acarretamento para baixo, né? Eu poderia falar sobre isso, acho que assim, é um tópico que eu gostaria de conversar, mas tem que ser numa outra ocasião, né? Então a ideia, o que parece é que a mente, a gente rastreia, né, relações de acarretamento para baixo, né? Parece que a gente segue isso, né? Isso é uma noção que aparece em teoria de conjuntos, por exemplo, né? Por que a nossa mente faz isso, né? Tem algumas respostas para isso, mas também não vou nem pensar em discutir isso aqui agora, tá? Bom, o que isso tudo tem a ver com a escola? Acho que sim. Isso tudo tem a ver com a escola porque a escola poderia discutir essas coisas. A escola poderia levar os alunos a refletir sobre essas coisas, né? A escola poderia levar os alunos a construírem essas maquininhas que conversam, a brincar de construir inteligências artificiais, a fazer como o Alan Turing fazia, né? A brincadeira do jogo da imitação, né? Além disso, a gente poderia mostrar, e a gente sabe disso hoje, por outras razões, que eu também posso falar em outro momento, né? Que a matemática e as línguas naturais estão muito mais próximas do que a escola gostaria de imaginar, o que nos faz imaginar, né? A gente poderia construir sistemas computacionais simples, né? A gente poderia montar gramáticas que descrevem esses fenômenos na escola, que a escola nunca trata, né? Imagina, nunca falamos sobre essas coisas. A gente poderia fazer na escola experimentos para o português, né? Pôr os alunos para fazer experimento. A gente podia fazer as aulas de português serem aulas sobre língua, que a gente pensasse sobre as línguas, em como as conversas acontecem, né? A gente poderia fazer uma discussão com a biologia, né? Como é que surgiu esse sistema no ser humano? Por que só no ser humano, né? Em que ele se difere, em que ele se aproxima de outros sistemas de comunicação, como o cantar dos pássaros. E eu não pus o cantar dos pássaros aí aleatoriamente, porque tem toda uma discussão sobre isso bastante recente, que, claro, não aparece na escola ainda, tá? Então, é isso. Eu acho que tem muita coisa que pode contribuir, né? Eu agradeço o desafio, por favor, entre em contato, estou sempre disposta. Obrigada.